Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às segundas, vamos falar de small caps. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Hoje, tá pessoal, vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente, falar aí de ações polêmicas, né? A gente perguntou para vocês nas últimas semanas quais as ações dessas de recuperação, de empresas que não estão numa boa situação, que vocês gostariam que a gente comentasse. Primeira posição disparado, o IRB, que a gente vai falar hoje na semana que vem sobre Cogna. Então deixem aqui nos comentários o que vocês acham dessas ações e também outras desse perfil, né, mais complicadas, polêmicas, que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos, né? Lembrando que o assunto é small caps, o IRB virou uma small caps em função da baixa, vale pouco mais aí de 2 bilhões de reais. E a intenção aqui, né, pessoal, é trazer uma atualização das informações. O IRB é um caso que a gente acompanhou de perto, acompanha ainda, para a gente entender se agora deslancha, se agora não deslancha, se agora vai para o buraco de vez, enfim, né? Então trazer tanto uma visão mais de longo prazo, quanto uma visão mais de médio e curto prazo, um pouco mais especulativa, e também simplificar, né, pessoal? O intuito é mostrar na prática que, como o caso do IRB, é um caso simples, é muito mais simples do que muita gente imagina, e eu vou mostrar por quê. Em termos de resultados, né, pessoal, claro que os resultados vêm vindo fracos, né? A gente pega, por exemplo, a parte de prêmios emitidos, né? Caiu principalmente no exterior, porque a empresa fez uma revisão de alguns contratos, né? A gente não pode esquecer que veio a crise também. As despesas não estão em níveis confortáveis, a sinistralidade ainda está alta, né? O Covid ajudou em relação a isso. E o resultado líquido, né, pessoal, um prejuízo de 591 milhões, aumentando nos 9 primeiros meses desse ano em relação aos 311 do ano passado. O que acontece, né, pessoal? É interessante sempre a gente contextualizar um pouquinho, né, para todo mundo lembrar do caso do IRB. A gente recomendou em 2017 a entrada no IPO. E por quê? A gente sabia que o IRB não tinha margens tão elevadas quanto, por exemplo, as seguradoras, mas era uma empresa muito enxuta, na época tinha pouco mais aí de 400 funcionários, e a gente sabia que eles iam fazer venda de ativos. Eles tinham, por exemplo, posições em shopping centers, né? Então o pessoal recomendou a participação do IPO para a gente receber todos esses dividendos, pelo menos uns 2 anos de dividendos, e já colocou em manutenção em carteira, até porque é uma empresa que tinha margens mais baixas, né, excluindo esses não recorrentes, tá? E o que aconteceu, né, pessoal? É um negócio simples de entender, esse de resseguros, né? E a partir ali de 2019, no final do ano, começou os nossos problemas aqui com o IRB, quando a nossa comunicação com a empresa começou a ficar ruim, começou a ficar prejudicada. A empresa, que sempre foi bastante solícita em nos atender, não começou mais a nos atender. A gente passou alguns questionamentos, principalmente em relação a esses contratos no exterior, a rentabilidade desses contratos que não foram retornados, até que em 2020 veio aquele episódio da carta da gestora esquadra. A gente imagina até que, da mesma forma que o IRB deixou de nos responder a contento, né, da forma que a gente imaginava que eles deveriam nos responder, certo? Aconteceu com outros casos de análise e outras gestoras também. Então não foi coincidência, né, que veio essa carta da esquadra. Na época até a gente comentou sobre alguns pontos, né, principalmente em relação a essa questão do lucro turbinado pela venda de ativos. A gente ficou surpreso que o mercado estava ignorando aquilo, até porque isso já era claro lá nos resultados, né? E quando veio o fatídico dia lá, o 4 de março de 2020, quando eles mentiram, né, que o Buffett tinha posição na empresa. E para a gente aquele foi o evento principal, né? Na época que a gente inclusive recomendou a venda do IRB, muita gente questionou, pô, mas isso aí não é perder fundamentos? E a gente colocou, né, pessoal, como assim, né? Como é que alguém vai querer ser sócio de alguém que mente? Imagina se eu estou mentindo aqui para vocês e se os analistas da Capitalismo começam a mentir. Não tem sentido isso, né? Até porque a partir do momento que deu aquela questão ali do Warren Buffett, a gente sabia que ia ter mudança na empresa, ia sair a direção, né? O tipo de empresa como é o IRB, que depende muito de credibilidade, de confiabilidade, empresas do setor financeiro, seguros, bancos, não aguenta, né, pessoal, uma mentira daquele tamanho. Não aguenta mentira nenhuma, ainda mais uma mentira daquele tamanho, tá? E a gente não pode esquecer que veio junto a questão do Covid, como eu tinha comentado também, que a sinistralidade ia aumentar, né? Inclusive,
o ano passado, claro, a gente acompanhou, todo mundo acompanhou, eles conseguiram captar, acho que 4, 5 bilhões de reais. Né? Quando a empresa restabeleceu as garantias com a SUSEP, a gente tirou a recomendação de venda e colocou no sem restrição, mas já falou, né, pessoal, que a empresa poderia fazer novos aportes e que as pessoas estavam otimistas demais em relação ao IRB, porque tem gente que olha o preço da ação, o preço da ação caiu 50%, agora tá barato, a gente vai ficar rico, vamos comprar tudo de IRB. E por que a gente falou isso, pessoal? Porque a gente já acompanhou outros casos, inclusive no setor financeiro de empresas que praticamente quebraram e que a reestruturação demorou mais tempo do que era esperado, né? Como o caso aqui do Banco Pan. O Banco Pan teve fraude, teve falcatrua lá em 2010, foi um caso até mais sério que o caso do IRB. Né? Entrou o BTG, que adquiriu ações, junto com a Caixa, é importante ter esses os dois controladores na época, né? E o processo que era para demorar até 2013, quem sabe 2014, demorou até 2016 para ser efetivado. Tanto que se a gente olha até hoje, né, pessoal, os resultados aqui do Banco Pan, tem isso aqui, ó, o ROI contábil e o ROI não auditado. Esse ROI não auditado ainda são os efeitos, né, excluindo os efeitos dessa fraude de 2010, são 12 anos. Ainda tem coisa que eu acho que vai até 2024, 2025. Então esses casos de empresas de reestruturação são complicados nesse sentido. Porém, né, pessoal, o que eu falei para vocês? Que o caso do IRB é simples. Como assim, Thiago? Como é que pode ser simples se não tem previsibilidade, tu não sabe nem garantir se vai ter um novo aporte de capital ou não? Justamente por isso que é simples. Né? Todas as vezes que a gente fala de IRB, a gente comenta que as pessoas começam a fazer projeções de lucro, de dividendos, e nem a empresa está divulgando nada, né, pessoal? Eu vou comentar sobre essa possibilidade de ter novos aportes aqui. Né? Nem a empresa tem muita noção, né, de quando vai ter lucro, de quando vai voltar a pagar dividendos. Quem somos nós para fazer qualquer tipo de projeção? Né? Então, quando a gente não tem previsibilidade, mas quer comprar uma ação, né, na expectativa que vai ter uma recuperação da empresa, não é o lucro que a gente tem que ficar preocupado ou dividendo, mas é o tamanho da nossa posição. Vou comprar 0,5%, 1% da carteira e vou acompanhar para ver se a empresa melhora. Colocar 20%, 30%, 40%, 50% da carteira é loucura, né, pessoal? Porque isso aqui pode demorar muito tempo para recuperar, como foi o caso aqui do Banco Pan, né, que ilustra bem isso que eu comentei. Tá? Então, existe a possibilidade do IRB precisar de novos aportes, novos aumentos de capital? Sim, exatamente como aconteceu com o Banco Pan. Esperado 2, foi feito 5, 6 aportes. Eu acho que foi feito 5, se não me falha a memória. Né? Então, o IRB hoje está queimando caixa, 789 milhões foi no terceiro trimestre, e olhem que interessante, quando eles fizeram, faz pouco mais aí de 3 meses, e levantaram 1 bi 200, a gente questionou, mas por que eles não levantaram mais dinheiro? Então, o próprio IRB tem dúvida, né? Porque eles poderiam ter levantado mais. A gente não pode esquecer que os dois principais acionistas do IRB, Bradesco tem em torno de 16% das ações e o Itaú em torno de 11%. E nenhum dos dois tem interesse, pelo menos até agora nunca se manifestou interesse em vender essas participações aqui que eles têm no IRB, poderia muito bem, né, ter levantado mais capital. Então a própria empresa teve dificuldade aqui para ver essa questão do enquadramento lá com a SUSEP. Né? E se hoje a gente olhar o índice de suficiência lá do IRB, tá um pouco mais aí de 108%, 109%, que foi o que fechou no trimestre. Né? Então pode ser sim que eles tenham que levantar mais dinheiro. Não é a nossa expectativa hoje, mas pode acontecer exatamente como aconteceu no Banco Pan. Então quer comprar, pessoal, é posição pequena. Isso é o principal aqui para esse tipo de posição, né? Porque o risco é muito alto, né? Já que a previsibilidade é muito baixa. Eu lembro, né, pessoal, que nós temos uma série de estratégias tanto de longo prazo quanto de médio e curto prazo. As de médio e curto prazo, eu já vou mostrar o gráfico agora, são operações que com 10 minutos por dia os investidores, os nossos clientes conseguem acompanhar, e de longo prazo nós temos até uma carteira focada em small caps, que é a nossa carteira micro e small caps, tem ativos de recuperação, cases de recuperação, não o IRB, mas tem cases parecidos, ou com uma situação bem mais privilegiada, vamos dizer assim, né? E a nossa carteira tem um desempenho histórico aqui muito satisfatório, mais de 450% contra 77% do Ibovespa e 54% do Small. Todas as informações aqui embaixo vocês vão ver que as nossas estratégias, todas elas têm ótimos desempenhos. Tá? Aqui é o gráfico do IRB, né, pessoal? Aqui em cima
foi onde a gente recomendou a venda do IRB, né? A ação vinha aqui com uma visão mais de médio e curto prazo, né? Pelo gráfico, ela vinha aqui respeitando essa linha de tendência de alta, mesmo quem nunca viu um gráfico percebe, né? Que o preço foi batendo, e nós recomendamos a venda lá em cima. Claro que a gente não sabia que as ações iam cair, isso ninguém sabe, mas despencou, né? Desde que a gente recomendou a venda até agora, está com uma baixa em torno de 97%. E essa aqui, pessoal, é a posição do IRB de médio e curto prazo, né? Ele está quase rompendo esse canal de baixa aqui para cima, que pode ser um bom ponto de compra para quem tem uma visão aí mais de médio e de curto prazo. Tá? Então, longo prazo, para quem gosta, posição pequena, médio e curto prazo, vale a pena ficar de olho em função dessa posição gráfica. Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção de Black Friday, né, pessoal? E qualquer dúvida que vocês tiverem, informações, os nossos contatos todos na descrição. Mandem um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, nos chamem no WhatsApp, mandem um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!